Então a Irani, código RANI3, está desabando na bolsa. Só no último ano já são mais de 24% de queda, e se a gente pegar desde o topo aqui de quem comprou em setembro de 2023, a gente vai ver uma queda de mais de 37% na Irani. Enquanto isso, o lucro da companhia caiu pela metade no segundo tri de 2024. E mesmo nesse contexto, tem muita gente recomendando compra ainda para a Irani. O que é que está acontecendo nessa história? Será que a Irani realmente ficou barata depois dessa queda? Ou é o contrário? Será que ela, depois da queda, ainda assim ficou cara? Para te responder isso tudo em detalhes, eu convidei o meu sócio e fundador do Clube do Valor, o Ramiro Gomes Ferreira, para te contar toda essa história. Toca daí, Ramirão. Eu quero começar olhando os resultados mais recentes da empresa Irani, que está por trás das ações de código RANI3. E o fato foi uma queda de 50% no lucro. Ponto importante, contexto, a Irani ela atua na produção de papel, né? Papel para embalagens, papelão ondulados, é o mesmo setor da Klabin. E na bolsa ela tem ações negociadas no código RANI3. E no segundo semestre desse ano foram 40 milhões aí de lucro, uma queda grande aí tanto no lucro recorrente quanto não recorrente. Bom, no ano passado houve um aumento de créditos fiscais sobre a compra de resíduos de papel usados na reciclagem. Esses créditos eles são usados para compensar outros tributos em dívida, o que reduz a carga tributária da Irani. Isso aqui explica parte dessa queda brusca aí do lucro líquido, mas não é a única explicação. Se a gente for lá para a primeira linha do DRE, do demonstrativo de resultado, e olhar para a receita líquida, a gente vê uma estagnação em relação ao mesmo período do ano passado. No EBITDA ajustado, que seria algo próximo ao lucro operacional, porque é o lucro antes dos impostos, de resultado financeiro, de depreciação, amortização e exaustão, a empresa também ficou meio que no mesmo patamar em relação ao mesmo período do ano passado e também em relação ao primeiro trimestre do ano. Além disso, as vendas de papelão ondulado chegaram a crescer cerca de 8% em 12 meses, assim como as vendas de papel, que só na divisão da Irani em si já cresceu 10% no ano e 28% no trimestre. Mas se a receita ali está crescendo um pouco, se o EBITDA está meio que no mesmo patamar, onde é que está o furo? Por que a empresa reportou uma queda tão grande no lucro? Será que é problema de governança? Será que é problema de endividamento? Enfim, eu vou te responder aqui. Mas antes eu quero fazer uma pergunta para ti. Quando você compra uma ação, você costuma pesquisar esse tipo de informação? Você abre, por exemplo, um site de notícias econômicas, pega a manchete ali que sempre fala, né, sobre o lucro, ele ter crescido ou caído, e toma a decisão com base nisso? Acredito que possivelmente sim, porque a maioria dos investidores, pessoa física comum, o cara que trabalha em outra área que não o mercado financeiro, ele acaba não tendo tanto tempo para se dedicar às suas decisões de investimento, que é natural, né? O trabalho toma parte relevante do nosso dia, as horas dormidas tomam outra parte relevante, tem muita gente com criança pequena, tem muita gente que tenta se dedicar aos seus hobbies, que volta e meia viaja, e não consegue imprimir ali a energia e o tempo necessário para tomar as melhores decisões de investimentos e as decisões com maior convicção. E aí, nesse caso, acabam atalhando, olhando manchetes como essa e decidindo vender porque o lucro caiu, por exemplo. E, infelizmente, a maioria acaba perdendo dinheiro no longo prazo ou tendo um retorno muito menor do que a média de mercado por investir sem ter uma estratégia clara. E aí, no curto prazo, isso não pode ter um custo muito alto, sei lá, a carteira até pode render bastante no ano, eventualmente, mas já parou para pensar o que acontece no prazo de 10 anos, ali com a carteira rendendo um pouco abaixo do que a média do mercado, em 15 anos, em 20 anos. Enfim, a diferença entre investir bem e investir mal pode não ser tão grande no prazo mais curto, ela pode custar centenas de milhares de reais ou até milhões de reais no longo prazo. E quanto maior o teu patrimônio, maior o custo de investir mal. E é para te ajudar a evitar esse atraso na vida financeira que a gente libera aqui no Clube do Valor todas as semanas algumas vagas na agenda de especialistas aqui, consultores de investimentos, para sessões de consultoria de investimentos gratuitas. Sessões que ajudam a melhorar os rumos financeiros de quem passa por elas, como aconteceu aqui com o Roberto, que falou que agora tem muito mais confiança para investir. Então o que eu quero fazer aqui é um convite, tá? Quero 1 hora do seu tempo para te colocar frente a frente com o consultor, eu não vou cobrar nada por isso, até vou pagar, né? Vou pagar o consultor, que vai te apresentar um relatório mostrando como é que tá a tua estratégia de investimentos, o que tá legal, o que dá para melhorar e o que a gente mudaria se você investisse com a nossa estratégia, o sistema de alocação estratégica. E ainda, se for da tua vontade, ele vai te explicar como é que funcionam os serviços de Wealth. Se você quiser conseguir uma dessas vagas gratuitas para a sessão de consultoria, aperta aqui no primeiro link na descrição ou neste link aqui. Eu sugiro que faça isso agora, porque a mensagem que eu recebi aqui do meu time antes de gravar esse vídeo é que a gente tinha ainda 5 vagas para a próxima semana. Enquanto você vai preenchendo o formulário, deixa eu te explicar melhor qual o grande problema da Irani e por que o lucro caiu tanto, né? E o que tem de notícia boa, se é que a gente tem alguma notícia boa aqui. Então vamos lá, a cotação ela cai 23% desde o início do ano. Se a gente colocar aí os dividendos na conta, essa queda foi mais leve, foi de 17%. E o que cresceu foram os preços do OCC, uma espécie de papel
papelão ondulado reciclado, que fez com que os custos da companhia crescessem cerca de 4% aí no comparativo trimestral, só que esses custos eles foram muito maiores do que as entradas da plataforma Gaia, que nos últimos 12 meses adicionou ao caixa da Irani 115 milhões de reais, um valor bem menor do que nos 12 meses anteriores do mesmo período do ano em 2023, enquanto só o CAPEX, que é o valor investido nesse projeto, foi de 250 milhões nesse período. E você pode estar pensando, Ramiro, que plataforma é essa? O que é essa plataforma Gaia? Bom, esse aqui é um projeto que já é desenvolvido desde 2020 pela Irani, com o objetivo de aumentar a capacidade produtiva da empresa, reduzir custo, aumentar a sustentabilidade e colocar tecnologia para conseguir tudo isso. Só que os investimentos do Gaia 1 até o Gaia 11 já totalizaram mais de 1,1 bilhão de reais. Fizeram com que a dívida líquida da Irani crescesse bastante, assim como o índice de alavancagem, que subiu de uma vez a dívida líquida EBITDA para 2,19 vezes desde 2020 até aqui. Ainda assim, o fluxo de caixa da empresa foi relativamente positivo. E a dívida não preocupa tanto porque a relação entre ela e o EBITDA ainda é baixa, ela é bem de longo prazo, e mais de 91% dela está num prazo mais longo. E você pode pensar, mas o que tudo isso quer dizer? Para o BTG Pactual, por exemplo, o projeto Gaia só vai para frente se a empresa for capaz de aumentar os preços em linha com a inflação, já que por si só não tem sido suficiente para equiparar ou ultrapassar os custos que já subiram. No entanto, mesmo sabendo de tudo isso, o BTG recomenda a compra de Irani. Por outro lado, a XP diz que a plataforma Gaia trouxe desempenho de custo decente e retornos positivos. No entanto, a recomendação é neutra, principalmente por conta da distribuição de dividendos, que deve ser de 25% do lucro líquido, que, lembrando, caiu pela metade. E eu fico imaginando o médico, o empresário, tendo que analisar tudo isso, tendo que entender de investimentos no projeto Gaia, tendo que entender a diferença e o que gerou de despesa ali entre o EBITDA e o lucro líquido, tendo que entender a cabeça dos analistas que falam, olha, essa plataforma aqui não está indo tão bem, ela tem vários desafios, mas eu recomendo compra, ou outros analistas, essa plataforma aqui já está tendo um resultado decente, mas eu não recomendo compra. E como esse cara fica perdido, ainda mais quando ele coloca na cabeça que tem que fazer a mesma coisa com pelo menos outras 9, 10 ações. Como é que você vai tomar uma decisão? De qual lado você vai ficar? Lado de quem está comprando achando que está barata? Lado de quem está comprando achando que é uma boa pagadora de dividendos? Bom, a única forma que existe de você tomar uma decisão com segurança é você ter uma estratégia clara e seguir essa estratégia. Ah, Ramiro, vendendo seu peixe. Não estou vendendo meu peixe. Não precisa ser minha estratégia, pode ser a estratégia do Barsi, uma estratégia muito boa. Mas tem que ter uma estratégia clara que você possa passar aí por todas as empresas e tomar suas decisões, senão não vai dar, cara. Nunca vai conseguir tomar decisões com segurança, vai estar sempre ali na dúvida se fez o certo, se fez o errado, vai ver uma manchete dizendo que o lucro caiu, vai vender, vai ver uma manchete dizendo que o lucro subiu, vai comprar e vai ser como a maioria dos investidores que acabam perdendo dinheiro. Bom, vou trazer aqui como é que está a Irani nas estratégias de dividendo e ações baratas, começando pela de dividendos. A Irani ela aumentou bastante seu dividend yield médio nos últimos 4 anos. Desde 2021 ela vem imprimindo uma consistência de dividendos acima de 6% ao ano. Isso é bem importante aqui para os nossos critérios da máquina de dividendos, que é a nossa estratégia totalmente quantitativa, que olha apenas para números para selecionar empresas com maior potencial de dividendos, que dentre os fatores analisados, olha para a média do dividend yield dos últimos 3 anos. Nessa estratégia, a Irani não entra na carteira da máquina de dividendos porque está com um dividend yield médio de 8,3%. Ela está relativamente bem ranqueada acima de várias empresas, mas não está no top 10. Lembrando que para a máquina de dividendos, como a gente está olhando empresas com lucro consistente, que distribuem dividendos, que na média tem menos risco, menos volatilidade, a gente conta com 10 ações em carteira. Já na nossa estratégia das ações mais baratas da bolsa, por serem ações ali um pouco mais arriscadas, com mais volatilidade, a gente diversifica um pouco mais e tem 20 ações na carteira, mas também tem critérios totalmente matemáticos, quantitativos, pensando em tirar os vieses comportamentais que existem no processo de tomada de decisão de investimentos. E por incrível que pareça, a gente não analisa nada do que eu te mostrei aqui, como é que tá indo o projeto Gaia, para onde ele vai, se a redução de custo vai aumentar ou não, o resultado da empresa. A gente acredita que a média do mercado coloca isso em análise, coloca isso no preço, só que muitas vezes exagera na sua percepção por conta de erros cognitivos como o viés da disponibilidade, que diz que a gente dá um peso maior para as informações facilmente disponíveis no nosso cérebro em relação a todas as informações para tomada de decisão. E é essa estratégia das ações mais baratas da bolsa que foi baseada num livro aqui, ó, The Acquirer's Multiple, um livro muito bom para quem quiser se aprofundar bastante, tivesse interesse em se dedicar de cabeça aos investimentos e abrir mão um pouco da dedicação às outras coisas da vida. Vale a pena ler esse livro. A gente trouxe essa estratégia para o Brasil, fez o backtest dela que foi muito bem, a gente chegou num processo com esses 4 passos. A gente tem um filtro inicial de todas as ações, a gente ordena elas pela relação de EBIT e EV, que é o que a gente chama de Earning Yield. A gente ajusta o resultado operacional dessas empresas com o nosso time aqui de investimentos do Clube do Valor. Um detalhe, um parênteses, tá? Só eu apareço aqui
aqui, eu e o Filipão, às vezes o André, mas o fato é que o Clube do Valor tem mais de 140 pessoas hoje, né? Um time dedicado a fazer a leitura de balanços de empresas. E aí a gente compra as 20 mais baratas da bolsa para os nossos clientes que seguem a estratégia das ações mais baratas da bolsa, que você pode conhecer em detalhes num e-book totalmente gratuito que eu quero colocar à tua disposição para te incentivar a ter uma estratégia clara de investimento. E nesse e-book, além de explicar como funciona as ações mais baratas da bolsa, ele também revela 10 ações baratas nesse mês. Você pode baixar aqui no segundo link na descrição ou apertando nesse link aqui, beleza? E aí, seguindo todos esses critérios da estratégia das ações mais baratas da bolsa, a gente chega na Irani na posição número 122 neste momento. E é por isso que hoje eu não estou comprando ações. A Irani, ela não passa em nenhuma dessas duas estratégias e nem na estratégia de tendência que a gente tem aqui no clube. Quem sou eu para julgar quem está comprando? O cara tem uma estratégia clara. Essa estratégia diz para comprar? Show de bola, só seguir essa estratégia com convicção. Beleza, então agora você viu detalhes sobre a Irani. Agora, se você quer entender por que o MXRF, um dos fundos mais populares da Bolsa do Brasil, está despencando na Bolsa, você precisa assistir esse outro vídeo aqui, que eu te contei isso tudo em detalhes. Estou esperando por lá.